Como é bom receber vocês aqui. Na hora da adoração, eu estava adorando e eu estava olhando para a igreja, né? E como é bom ver vocês alegres, glorificando o nome do Senhor. Como é bom ver tanta gente que chegou de pouco tempo para cá. Quando eu digo pouco tempo, é um ano e meio, menos disso, e se torna parte dessa casa, né? Eu estava olhando os meninos aqui tocando, né? Todos eles, sem exceção, chegaram e firmaram os pés, né? Muitos de vocês vieram de outras igrejas, vieram de outras cidades, outras localidades, e se firmaram aqui. E o Senhor tem construído histórias, tem revelado que os planos dele não perderam a validade. Não importa se nós vamos para lá, se nós vamos para cá, se nós passamos dificuldades. O importante é que nós perseveramos em Deus. E de fato Ele tem planos perfeitos para as nossas vidas. E eu queria só falar isso porque isso não tem nada a ver com a palavra, mas porque o Senhor me tocou nisso. Eu olhei para cada um de vocês e eu olhei a história de vocês, né? Vocês têm uma história, vocês têm promessas que o Senhor já revelou a vocês e que talvez ainda não tenha sido concretizado de forma plena, mas vai se concretizar. Tenham fé e continuem firmes na rocha, porque o Senhor é fiel e Ele vai continuar fazendo aquilo que Ele planejou a respeito de vocês. Amém? Glorifica o Senhor. Vamos glorificar o Senhor. Aqui a gente está aqui para isso. Amém. Aleluia. Eu quero começar essa palavra em Filipenses. Abram comigo, se você tiver a Bíblia aí. Se não tiver, acompanha no telão. Em Filipenses 2, versículo 11, que diz assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Baixe suas cabeças, vamos orar. Pai, nós estamos essa manhã reunidos em Teu nome, nós viemos contemplar a Tua face, viemos Te entregar louvor, adoração, nós viemos dizer o quão importante Tu és para nós, Pai, o quão importante essa revelação é para nós, Pai, porque nós temos um Deus, nós temos um Senhor, nós temos um Rei, nós temos aquele que tem guardado para nós as melhores coisas, aquilo que nós não podemos nem planejar, nem pensar. Então nós estamos aqui, Pai, para ter relacionamento contigo essa manhã. Que o Senhor venha, que o Senhor ministre as nossas vidas, que Teu Espírito Santo flua com liberdade nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Eu, como Teu servo, Pai, me coloco diante do Senhor, para que o Senhor venha através da minha vida, e que o Senhor derrame sobre a sua casa, sobre a Tua igreja, tudo aquilo que o Senhor derramou sobre mim, a respeito dessa palavra, Pai. Que vidas sejam alcançadas, reconciliação haja nessa manhã, Pai, e que pessoas, Teus filhos, possam Te conhecer um pouco mais, através da Tua palavra, através da Tua revelação, Pai. Em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti, e coloco a Tua casa, Teus filhos, os Teus servos que estão aqui essa manhã, para que eles recebam, e essas pessoas que estão, Pai, conectadas pela rede de internet, recebam de igual forma, Deus, com poder, com autoridade, daquilo que o Senhor tem preparado para cada uma delas, porque o Senhor sabia que elas estariam aqui, e nós cremos, Pai, que os Teus planos são perfeitos, são maiores que os nossos. Então vai além do que nós podemos ver, vai além do que nós podemos tocar, vai além do que nós podemos sentir, e alcança, Pai, e alcança pessoas, transforma realidades, Pai. É o que Te pedimos, nós queremos fazer parte do avançar do Teu reino na Tua terra, nesta terra que foi o Senhor quem criou. Se o Senhor criou, ela é boa, Pai. Se o Senhor a fez, ela é boa. Nós queremos funcionar para que pessoas sejam transformadas. Nós queremos funcionar para que vidas sejam alcançadas, que possam Te conhecer assim como nós estamos Te conhecendo. Em nome do Senhor Jesus, nós já Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus.
quero começar com essa afirmação que é linda e maravilhosa, sobre Jesus, né, que foi exaltado depois de ter se humilhado por nós. Mas eu queria falar um pouco disso mais na frente e trazer para a nossa reflexão agora a poderosa mão de Deus sobre a vida do povo, daqueles que Ele escolheu e daqueles que aquele povo que o adotou como Deus, como Senhor, como Rei, porque Deus, Ele é Deus para todo mundo, mas existem pessoas que não o reconhecem, existem pessoas que não o dão essa honra e essa glória. E eu queria falar um pouco de um povo que reconheceu essa paternidade de Deus, o senhorio de Deus, e viveu coisas sobrenaturais na terra. Abram comigo em Josué 10. Josué capítulo 10. Vamos começar aqui no versículo 10. Diz assim: o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Até aqui nós vemos um cenário de guerra, um cenário de conquista de território. Nós vemos um cenário onde o povo de Deus, o povo de Israel, ele estava sendo cercado, ele estava sendo confrontado pelas pessoas que já habitavam na terra prometida. Mas existe uma coisa que nós precisamos entender. O Senhor, Ele nos promete algo. Se Ele nos promete algo, independente do que vai acontecer na frente, Ele vai cumprir. Então, muitas vezes nós temos coisas, nós temos promessas, nós temos revelações de coisas que não dependem somente de nós, que dependem do cenário, dependem de outras pessoas, dependem do agir de Deus. E nesse dia, o agir de Deus fez chover pedra sobre o povo inimigo, o povo que estava cercando o povo de Israel, que estava impedindo-os de conquistar uma terra, de viver uma conquista. Então, o Senhor, quando Ele sabe a nossa necessidade, e a nossa necessidade é o sobrenatural, Ele vem com o sobrenatural. Porque muitas vezes nós pensamos: poxa, eu sei que Deus já me prometeu tal coisa, eu sei que isso seria legal e eu até quero, mas é tão difícil, é impossível para mim, né? O obstáculo é grande demais, aquilo que eu tenho que fazer, eu não consigo. Então, meus queridos, o que precisa fazer é chamar o Deus Altíssimo para a situação, porque Ele já está pronto. O Senhor já está pronto para fazer milagres. O Senhor já está pronto para fazer acontecer de forma sobrenatural o que naturalmente nós não conseguimos. Vamos seguir no versículo 12. Diz assim: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse, na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol deteve, e a lua parou, até que o povo vingou os seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu,
e não apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Até aí. Esse é um evento que aconteceu. A ciência estuda esse evento até hoje. A astronomia estuda esse acontecimento até hoje. Então, nós precisamos começar a acreditar naquilo que Deus pode fazer a nosso respeito, quando nós clamamos, quando nós nos colocamos diante dEle, quando nós colocamos a nossa dependência diante dEle. Nós precisamos crer que Ele é fiel para fazer isso que aconteceu aqui com Josué. Porque através desse pedido de Josué, não era para o benefício dele, não, Deus, para o sol que eu quero me bronzear mais, eu quero pegar mais sol. Não era sobre ele, era sobre as promessas que Deus tinha a respeito daquele povo. Quando nós entendemos que as coisas que Deus faz nas nossas vidas não é sobre nós, nós passamos a fluir em outro nível, porque essa promessa ela foi entregue a Abraão atrás, quando eles iriam ser um povo numeroso, quando eles iriam habitar em uma terra que emanava leite e mel, e que era a terra prometida do Senhor para aquele povo. Então essa promessa ela já estava liberada. Josué apenas fez parte disso. Ele teve a honra de participar disso, mas não era sobre ele, era sobre o que o Senhor havia liberado para aquele povo. E nós somos o povo de Deus hoje. Hoje nós somos o povo que o Senhor ouve as nossas preces. Nós podemos participar de forma ativa nas coisas que o Senhor faz nessa terra. Nós podemos dizer que não, deixa o mundo está cheio de maldade, o mundo está assim, está assado, está tudo bem. Sempre foi assim, desde quando o Senhor criou o mundo, que Adão caiu, Eva caiu, eles caíram, o mundo já começou a ser cheio de maldade, e o Senhor nunca desistiu do mundo. Porque se o Senhor tivesse desistido do mundo, vocês não estavam aqui, eu não estava aqui, não tinha nada disso aqui. Porque o Senhor, Ele sempre tem um plano de redenção. Porque o Senhor, Ele sempre tem algo a fazer para nos salvar. Por amor, Ele sempre tem algo a fazer, e nós podemos participar disso. Nós podemos ficar alheios a isso. Nós podemos nos afastar do mover de Deus nessa terra, porque essa terra é má, esse povo é mau, esse povo não tem jeito, esse povo isso, esse povo aquilo. Porém, o Senhor nos resgatou. Eu, você, cada um de vocês, tem uma coisa que o Senhor te libertou. Cada um de vocês. Existe algo que o Senhor resgatou vocês. E eu não sei de que é. Vocês sabem. Mas Ele fez isso por quê? Porque vocês são bons? Não. Porque eu sou bom? Não. Porque Ele me ama, porque Ele te ama. E porque Ele tem um plano de redenção para mim e para você. Porque Ele tem uma novidade para mim e para você, que não é só sobre mim e sobre você, é sobre outras pessoas que irão conhecê-lo através da minha história e da sua. Então, o Senhor, Ele, através dessa história, desse acontecimento, desse milagre, desse feito, dessa chuva de pedras, muitas pessoas puderam conhecer esse Senhor. Muitas pessoas puderam ser alcançados por esse Senhor. Muitas pessoas se converteram através disso aqui. Mas através da sua história também pessoas vão se converter. Através da sua história pessoas também vão se achegar a Deus. Através da sua história pessoas também vão ter a oportunidade de conhecer um Deus que faz milagre, que pega aquilo que não tinha jeito e para o sol, para a lua, faz chover pedra, faz acontecer o que não dá para acontecer, porque Deus é fiel e Ele tem um plano perfeito para você, como Ele tem para mim.
E nós não podemos ficar de braços cruzados enquanto Deus age dessa maneira. Vocês concordam comigo? Amém? Porque se o Senhor age com chuva de pedra sobre os meus inimigos, que eu deveria combater, eu não posso ficar sentado. Não faz sentido. Então eu preciso combater. Eu preciso me levantar. Eu preciso guerrear. Eu preciso entender que essa batalha, quem vai vencer é o Senhor, mas eu preciso estar a postos. Eu preciso estar pronto. Eu preciso me colocar diante dele para que ele faça as coisas que ele tem para mim. E quantas coisas, né, se a gente for parar um pouco, dar uma mergulhada nesse texto, né, esse texto fala de 5 reis que se juntaram ali na região para parar o povo de Israel, para parar os israelitas. Então, eles sabiam que o povo de Israel vinha com Deus. Eles sabiam que Deus Altíssimo não teria como ser vencido, mas eles tinham que defender a terra deles. E de fato, eles tinham os deuses com letra minúscula deles. Eles tinham as crenças deles. Porém, essas crenças, elas não tinham poder diante do Senhor, né? Quando nós somos servos de Deus, quando nós entendemos a nossa paternidade em Deus, quando nós agimos de forma a quem toma posse daquilo que o Senhor é para as nossas vidas, é nosso Deus, é nosso Senhor, é nosso Rei, nós passamos a ser vencedores nas batalhas, mesmo que elas ainda não tenham começado, porque existe Deus e existem deuses com letra minúscula. Esses deuses, eles são um pedaço de pau, um pedaço de pedra, eles são o sol, eles são a lua, eles são a grama, eles são a água corrente, eles são... Tudo isso foi meu Deus que fez. Se meu Deus parou o sol e a lua, porque foi Ele que fez. Porque se eu falar, lua, sol, para, vai me queimar. Vou continuar parado e ela vai continuar e ele vai continuar rodando, porque isso é o universo girando, isso é o funcionamento do universo. Então, logo, eu creio no Deus Altíssimo, eu creio no Senhor dos Senhores, eu creio no Rei dos Reis, porque Ele quem pode me dar a vitória, só Ele pode me dar a vitória, só Ele pode parar o meu inimigo, porque como eu estava dizendo, esse povo, eles eram idólatras, eles tinham como culto, cultuar ao sol, cultuar a lua, né? Essa galera que se juntou ali, os cinco povos, eles tinham essa cultura. Eles não eram um povo que não tinha Deus, eles tinham deuses, só que os deuses deles eram submissos ao nosso Deus, que é o Deus de Israel. Então é impossível nós sairmos de qualquer batalha firmes em Deus com derrota. Nós não vamos sair com derrota. Nós somos mais que vitoriosos em Deus, porque o nosso Deus, Ele criou todas as coisas, e nós precisamos entender isso, porque senão nós saímos por uma guerra onde os nossos inimigos estão fortemente armados de chinelo e de bermuda, e não dá. De chinelo de bermuda eu vou para a praia, vou para o clube, eu vou ficar de bobeira, mas para a guerra eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber quem é o general, eu preciso saber a quem eu vou obedecer, eu preciso saber quem é o meu inimigo, eu preciso saber como o meu inimigo me ataca, eu preciso entender essas coisas, porque senão eu passo a agir desavisadamente em um contexto que era para eu já ser vitorioso. Então que vocês entendam, a poderosa mão de Deus está sobre as nossas vidas, mas nós precisamos entender isso, nós precisamos saber que isso é uma realidade, porque senão nós vamos passar a confiar nas coisas, assim como esses outros povos confiavam. O sol é uma coisa, a lua é uma coisa,
As pedras que talvez eles também cultuassem, caiu na cabeça deles. Então não são as coisas que nos dão a vitória, é o Senhor. É o Senhor quem nos enche de autoridade para entrar no campo de batalha, sabendo que já somos vencedores. É o Senhor que nos faz livres para lutar as nossas guerras de cabeça erguida, independente do que nós fizemos ontem. Uma das coisas que mais nos paralisa, irmãos, são os ataques na mente, onde o inimigo tenta nos paralisar e tirar a nossa identidade de filhos. Muitas vezes nós deixamos de ganhar uma batalha porque nós entregamos o ponto, nós entregamos a guerra, nós simplesmente abrimos mão porque nós cometemos um erro ontem, porque nós não fomos perfeitos como nós acreditávamos que deveríamos ser. Mas vocês já pararam para pensar em uma coisa? Será que Deus pensa ou acha que nós seremos perfeitos, ou que nós somos perfeitos? Não, o Senhor me conhece mais do que eu mesmo. O Senhor espera de mim a minha entrega. Eu preciso me entregar ao meu Senhor e orar e pedir e confiar de que Ele vai fazer, mesmo eu não tendo condições, Ele vai realizar. Mesmo eu não tendo a habilidade, Ele vai realizar. Mesmo eu não tendo a capacitação, Ele vai realizar. Porque se for só eu por mim mesmo, não tem Deus. Aí é melhor ficar fazendo o que aquele povo fazia, crendo em algo que não tem poder nenhum. Porque o Senhor, Ele tem poder para nos transformar. O Senhor tem poder para nos libertar. O Senhor tem poder para nos dar vitória. E eu queria, para a gente testificar isso, que a gente fosse lá em Daniel 3. Eu não quero nem entrar na história dos meninos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, porque eu gosto demais desses caras. Gosto mais ainda do quarto homem. Glória a Deus. Aleluia. Esses meninos, eles tinham negado um decreto do rei da Babilônia, que seria adorar uma estátua toda vez que tocasse uma musiquinha. Toda vez que tocasse uma musiquinha lá na Babilônia, tudo parava, o povo parava o que estava fazendo e ia adorar, ia se ajoelhar, ia adorar aquela imagem. E esses meninos cativos, eles serviam ao Deus Altíssimo. Eles eram servos de Deus. Eles entendiam a paternidade deles. Eles não tinham perdido a identidade deles porque eles estavam na Babilônia. Não, eles mantiveram a fidelidade deles ao Senhor, ao Rei dos Reis. Sabe, queridos, nós temos vários reis nessa terra, nós temos vários senhores nessa terra, e não dá para negar isso. Se você trabalha numa empresa, você tem lá um senhor, você tem um gerente, você tem um patrão, você tem um encarregado, e você deve honrá-lo por isso, né? A gente não pode sair doido no mundo falando, não, eu só chamo de Senhor Deus, eu não tenho ninguém acima de mim. Não. O Senhor não pede isso para a gente. A gente precisa entender que nós funcionamos na terra, e essa terra ela nos impõe algumas coisas. E nós vemos isso aqui, quando os meninos eram interrogados aqui por Nabucodonosor. Ele pergunta para os meninos, ele foi lá perguntar, mas por que vocês disseram que não vão adorar a estátua? Aí eles falam, rei, Senhor, nós de forma alguma faremos isso, porque nós temos o nosso Deus, nós temos o nosso Senhor, e nós não vamos adorar outro Deus. Eles falaram isso com educação e com reverência,
porque eles sabiam que eles deviam isso àquele Senhor, que era um rei, ele merecia respeito. Mas uma coisa é nós respeitarmos, outra coisa é nós adorarmos. Nós podemos funcionar na terra com bom testemunho, e nós precisamos fazer isso, porque como que nós vamos convencer alguém com o nosso testemunho, se nós não sabemos dar bom testemunho? Como alguém vai olhar para nós e falar assim, não, esse crente é doido, ele falou que não respeita o patrão, ele não respeita o governador, ele não respeita o presidente, ele não respeita o juiz de direito, ele não respeita ninguém, então ele não serve. Eu não quero ser assim. As pessoas, elas precisam ser atraídas por aquilo que nós somos, e aquilo que nós fazemos faz toda a diferença. E esses meninos aqui na Babilônia, eles foram questionados, e eles falaram, ó rei, eu não faço isso. Então tudo bem, você não faz isso? Então vamos lá, vamos aquecer as fornalhas, vamos jogar eles lá, jogar os meninos, porque estão desobedecendo. Beleza, fizeram isso. Quando eles viram que não tinha acontecido nada, o rei chamou os meninos para fora. Em Daniel 3, 28, ele chamou os meninos para fora, né? E ele só teve uma reação. Ele glorificou o nosso Deus. Ele glorificou o Deus Altíssimo. Ele glorificou porque ele entendeu que o que tinha salvado aqueles jovens era o Deus Altíssimo. E não havia Deus, não havia Senhor, não havia Rei que pudesse fazer o que foi feito ali. Eles nem cheiro de fumaça tinham, eles estavam no fogo ardente. Os caras que foram jogar eles na fornalha morreram. E quantas vezes nós, por muito menos, nos deixamos ser corrompidos, nos deixamos ser contaminados por culturas diferentes da nossa. Há uma grande diferença, irmãos, em sermos educados, sermos honestos, sermos obedientes, de sermos coniventes, de sermos corruptos, de sermos contaminados. Nós precisamos entender que é uma linha muito tênue, e nós precisamos tomar cuidado com isso, sabe? Porque o mesmo Deus que honrou esses meninos foi o Deus que fez chover pedra lá atrás. O mesmo Deus que parou o sol e parou a lua. Por atitudes muito semelhantes. O posicionamento, a busca, colocar em Deus a resposta das coisas, colocar em Deus a solução dos problemas. Porque quando nós temos um Deus que faz aquilo que nós não conseguimos, nós já ganhamos a guerra. Nós já ganhamos a guerra. E lá em Daniel 3, versículo 28, disse assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado as suas casas, e sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Isso é muito forte, queridos.
a gente vê um rei da nação que era, do poder que tinha, a situação que esses meninos estavam, eles estavam cativos. E o Senhor trabalhar dessa maneira, de modo a convencer ao próprio rei. Porque assim, não, convenceu lá o copeiro, convenceu o guardinha, convenceu não sei quem. Não, ele convenceu o rei, ele convenceu a postura dos meninos, convenceu aquele que tinha poder para baixar um decreto e dizer que ninguém mais podia falar mal daquele Deus. Ninguém mais podia intentar contra aquela crença. Por que ele fez isso? Porque ele creu. O rei creu em Deus. Ele tinha vários outros deuses. Ele mesmo se achava um Deus. Mas ele creu que não há Deus além do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que é o mesmo meu e seu, que possa livrar. Porque esse livramento foi um livramento que não tinha como escapar. Amém? O reconhecimento de nações inimigas, de povos inimigos, de povos que não professam a mesma fé que nós, é uma realidade, sabe? É uma realidade porque o Senhor, desde a fundação da terra, Ele vem trabalhando com livramento e com transformação de realidades. Nós não temos relatos na Bíblia de um homem ou uma mulher relevante na história que não tenha passado por uma transformação, por uma mudança de realidade. E muitas vezes nós, como filhos de Deus, como igreja, como servos, nós caímos na ilusão de que nós não teremos problemas, de que nós não passaremos por lutas ou sofrimentos. Mas isso é um erro, é um engano, porque Deus não é o Deus que não nos deixa viver as situações, Ele é um Deus que nos livra das situações, porque é para a honra e glória dEle, é para a honra e glória do Senhor, é para que Ele seja conhecido, não para que eu seja conhecido. Josué, lá no evento onde choveu pedra, parou o sol, parou a lua, ele ficou conhecido? Ficou, mas com várias outras situações ele também foi lembrado. Esses meninos aqui, eles ficaram conhecidos aqui? Ficaram, mas não é sobre eles, é sobre o que o Senhor vai fazer através deles. E quando eu digo as pessoas são alcançadas por aquilo que o Senhor faz e que está registrado na palavra, é uma realidade. Eu sou uma realidade dessa. Eu era anticristão, eu era um cara perturbadíssimo. Eu fui alcançado através dessa palavra. Essa palavra de Sadraque, Mesaque e Abednego. Do nada, o Senhor me pegou e Ele colou um adesivo num carro. E esse carro, eu ia todo dia para o trabalho, eu ia atrás desse carro, que dizia: aqui habita o quarto homem da fornalha. Eu falava: que besteira, mano, que bobagem, para que esse cara... E era um Uno verde água, com adesivo verde água do tamanho do para-brisa, não dava para ver nada no carro, só o adesivo. E eu falava: que besteira, cara. E aí eu saía do retorno da minha casa para pegar a rua para vir trabalhar aqui no CIA. Todo dia eu encontrava esse cara. E eu falava: não acredito, mano. Cara, Aí vinha falando mal do cara. Aí falava assim: isso deve ser coisa de crente, coisa de Bíblia. Cheio de desdém, sabe? Cheio de... E aí...
Glória a Deus. E aí, o Senhor foi me mostrando alguns pontos que eu precisava mudar na minha vida. E o carro era todo dia, mas o Senhor começou a me mostrar uns pontos que eu precisava mudar na minha vida. E um dia eu cheguei num irmão que trabalhava na mesma empresa que eu, e falei, eu posso te fazer uma pergunta? Ele pode. Isso aqui, essa frase, está na Bíblia? Ele falou assim, tá. Aí eu falei assim, então tá, beleza. E ele sabiamente me deixou para lá. Ele não ficou tentando me convencer, porque eu tinha raiva do crente que tentava me convencer as coisas sem eu querer saber. E ele sabiamente, ele me deixou para lá. E aí, eu fiquei instigado com aquilo. Passou uns dias, eu fui nele de novo, o carro, mesma coisa, eu todo dia vendo aquele carro. Aí eu fui nele, e aí, onde é que está lá o negócio? Ele o quê? O quarto homem da fornalha. Tá lá em Daniel. Daniel, falou. E foi assim, e o Senhor continuou me mostrando coisas que eu precisava mudar na minha vida. Essa é uma história longa, até que eu comecei a me interessar pelas coisas de Deus. E de fato, comecei a percorrer um caminho para a minha conversão, né? Não foi do dia para a noite, não foi fácil, não é fácil, mas eu digo a vocês, para a honra e glória do Senhor, eu nunca vivi nada parecido com estar com Deus. Porque o Senhor, Ele transforma tudo. O Senhor não liberta um drogado das drogas e só. Ele não arranca a pessoa da prostituição e só. Ele não arranca o adúltero do adultério e só. Ele não tira o ladrão do roubo e só. Ele transforma a vida das pessoas por completo. Porque Deus é real, Ele é fiel. E Ele tem planos perfeitos para cada um de nós. Nós somos filhos. E isso é o maior tesouro que nós podemos ter. Muitas vezes nós nos apoiamos a coisas pequenas demais, a coisas passageiras demais, e esquecemos que o Senhor tem um plano. O Senhor, quando nos criou, Ele nos criou com um plano. O Senhor, quando nos fez, antes de nós sermos alguém, dentro de fato, da barriga das nossas mães, Ele já nos olhou. E nós precisamos entender que isso faz parte dos planos de Deus. Nós não somos pequenos demais. Nós não somos insignificantes demais. Nós não somos sem informação demais. Nós não somos nada disso. Nós somos filhos amados e o Senhor tem um plano perfeito. E isso precisa ser algo que a gente precisa assumir como identidade. Filiação é identidade. Na sua carteira de identidade, de motorista, está lá o nome do seu pai, da sua mãe. É uma identificação ali, é um documento seu. E ele está dizendo que ali você é filho de fulano, filho de cicrano. É a sua identidade. A sua identidade existencial, espiritual, ela precisa estar no seu bolso o tempo todo. Quando o inimigo chegar para te dar uma carteirada, fazer uma blitz em você, você tira a carteira e dá nele. Aqui, ó, eu sou filho do Deus Altíssimo. Porque nós somos servos do Senhor dos Senhores. Nós somos servos do Rei dos Reis. E nós não precisamos temer mal algum. Nós não precisamos nos afligir com aquilo que virá. Nós precisamos saber que a vontade de Deus é perfeita sobre as nossas vidas. Lá em João 19, a partir do versículo 1. Então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo.
Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça e vestiram com um manto manto púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve o rei dos judeus, e davam-lhes bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e disse-lhe: Pilatos, eis o homem. Ao verem, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai vos outros, crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum até aí. Aleluia. Jesus, ele quando foi ser julgado por aqueles que ele veio salvar, trazer libertação, e não entendiam nada, porque estavam cegos, ele foi julgado sem culpa. Ele foi julgado porque eles armaram algo para ele. Mas tudo bem, né? Tudo bem, porque ele havia de cumprir algo que ele veio fazer aqui nessa terra, que era me salvar, me dar oportunidade, a mim e a você, para que nós tivéssemos oportunidade de vida. E ele já tinha isso em mente, então estava tudo bem ali. Só que quem o julgava não sentia paz. Quem o julgava sabia que estava cometendo um erro e logo queria abrir mão da culpa. Mas Jesus, ele suportou toda aquela humilhação. E quando eles colocaram uma coroa nele, vestiram com um manto e falaram que ele era o rei dos judeus, de fato eles estavam fazendo com sarcasmo, com ironia. Eles estavam ridicularizando o nosso rei, mas de fato eles estavam dizendo quem ele era de fato. Ele era o rei dos reis, ele era o Senhor dos senhores. Não havia autoridade maior do que Pilatos naquela hora, mas ele reconhecia isso, no íntimo dele ele sabia quem era Jesus. Ele não sabia porque ele havia estudado, ele não sabia porque ele tinha conhecimento da lei, das profecias, nada disso. Ele sabia porque ele olhava no olho de Jesus e ele não via culpa, e ele sabia que aquele homem era inocente, e que aquele homem, ele veio cumprir algo especial nessa terra. Mas por fim, todas as coisas que eram para acontecer, aconteceram. Ele suportou para cumprir sua missão e nos libertar da escravidão do pecado. Essa foi o maior feito, porque aqueles que ele veio, na nação onde ele veio, o povo que ele veio, não deram menor importância para ele. Mas nós, que hoje nós somos povo de Deus, mas nós éramos tidos como gentios, nós não somos judeus, e nós fomos alcançados, através do sofrimento de cruz, através da submissão do Senhor, aquilo que Ele veio cumprir nessa terra, nós fomos alcançados, nós fomos transformados, e nós fomos curados, e nós fomos libertos. E a nossa vida, ela é para testemunho de que o Senhor, Ele tem sempre um plano de redenção, de que o Senhor, Ele sempre vai fazer algo que vai além da nossa própria existência, porque pessoas ainda vão conhecer a Deus, conhecer a Cristo, através da minha vida e da sua, porque nós fazemos parte dos planos de Deus. Então, quando eu falo que a identidade em Deus é fundamental, é porque nós não podemos esquecer que nós fazemos parte dos planos de Deus. Os planos de Deus, eles são maiores do que a nossa expectativa de vida. Eles são maiores do que durar 80, 100 anos. Porque o Senhor, Ele perpetua
a honra e a glória dele sobre as nossas vidas. Porque uma pessoa que tem identidade em Deus, ela transforma pessoas, ela transforma lugares, ela transforma situações, ela transforma realidades, ela transforma tudo que está à volta, porque o Senhor nos faz assim, o Senhor derrama sobre nós, e nós podemos ser participantes, Ele nos dá esse privilégio. Vamos em Hebreus 10, vamos caminhando para o fim. Glória a Deus, né, gente? Aleluia. Em Hebreus 10, a gente vai... Vamos a partir do versículo 12, que diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até os que seus inimigos sejam postos por escabelos de seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito por nós. O Senhor, Ele trouxe a liberdade daquilo que nos fazia cativo. O Senhor trouxe a libertação daquilo que nos escravizava. E isso é uma constante nas nossas vidas. O Senhor fez isso uma vez. Antes disso, era necessário se fazer sacrifícios anuais, conforme a sua vontade, sacrifício de animais. Por isso, nós temos a expressão que Jesus morreu como cordeiro perfeito. Porque nós fomos libertos. Nós recebemos a remissão dos nossos pecados. Nós hoje podemos caminhar em liberdade, não mais presos por aquilo que vivemos ou fizemos. Porque o Senhor nos dá a oportunidade de vivermos essa realidade. E não é algo que precisa ser feito todos os dias, porque o Senhor já fez. Ele pagou um alto preço. Ele pagou um alto preço por mim e por você, para que nós tivéssemos a liberdade de escolha e caminhar com Ele de forma acertada. Nós somos perdoados todos os dias. Todos os dias nós somos perdoados. Todos os dias nós temos uma nova oportunidade. Todos os dias nós podemos olhar e contemplar a face de Deus sobre nós e lhe pedir, e lhe dizer que nós nos arrependemos daquilo que fizemos, e que nós queremos uma nova vida, que nós queremos uma nova história, e que nós queremos fazer parte dos planos dele na nossa vida e através dela, porque é isso que nós fomos chamados a viver. Nós não fomos chamados para viver em cativeiro, nós não fomos chamados a viver em escravidão eterna. O Senhor tem sempre um plano de redenção, e nós servimos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e não há quem possa paralisar ou interromper os planos de Deus sobre as nossas vidas, por mais que seja difícil as etapas, por mais que seja desconfortáveis alguns processos. O Senhor é conosco, e Ele tem nos dado vitória a cada dia. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam.
E nós precisamos saber disso e entrar nessa guerra sabendo quem nós somos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Em Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, por ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele lhe deu um nome, que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Hoje nós temos a certeza de que não há Rei, Senhor, maior do que o nosso Deus, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Então, quando os temores vierem, quando os dias difíceis vierem, quando a guerra for pesada, quando o inimigo estiver te atacando, quando você não estiver conseguindo suportar as cargas do seu dia, chame aquele que tem todo o poder, convide-o para fazer parte da sua história, convide-o a fazer parte do que você está vivendo. O Senhor é Deus, o Senhor é Rei, e Ele faz questão de participar das suas questões, porque você é filho, você é servo, você foi chamado, você foi separado, senão você não estaria aqui, senão você não estaria aí nessa conexão. Ninguém fica de 10 a meio-dia, olhando para um lugar à toa. Vocês vieram buscar de Deus, vocês vieram ter relacionamento com Deus, e Ele se faz presente, não só nos cultos, não só nas programações de igreja, não só nas pregações da internet, não só nos louvores ouvidos por nós. O Senhor é real nas nossas vidas, em cada lugar, em cada questão, em cada convite que você faz para o Senhor, Ele se faz presente. Em cada convite que você faz ao Senhor, Ele se faz presente. Então não desperdice esse recurso. Nós temos o recurso de caminhar com Deus o tempo todo. Assim como os meninos lá, amigos de Daniel, que por medo talvez poderiam ter cedido a um decreto do rei e se dobrado aos deuses deles, mas eles preferiram confiar num Deus que pode livrar qualquer um de qualquer coisa, porque não há Deus, não há rei acima do nosso Senhor. Não há Deus, não há rei, não há Senhor acima do nosso Senhor, e nós precisamos confiar nisso e viver baseados nisso. O Senhor é fiel. E para finalizar, eu quero convidar vocês a abrirem Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo 11, diz assim: vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo,
A sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimos, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem o seu manto, a sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós temos um Deus que sobremaneira nos guarda, nos livra, nos dá a oportunidade de viver algo novo. Nós temos um Rei que está acima de todos os reis. Nós temos um Senhor que é Senhor de todos os senhores. Nós podemos vivenciar tudo isso todos os dias, desde que nós tenhamos essa fé, essa crença, desde que nós tenhamos essa identidade em Deus. O Senhor, Ele te convida a gastar mais um tempo na presença dEle, adorando, dizendo quem Ele é para ti.